Né? Eu queria que o irmão explicasse, se é que é possível fazer isso mais ou menos rápido, o que é a tal da tradição adâmica? É um tema que o irmão explorou no seu programa de televisão, né, o Evidências. Evidências. Existe, a arqueologia prova que Adão existiu? De novo, essa questão da prova, ela tem que ser analisada. Vou responder rapidamente para você. Em primeiro lugar, é importante saber o que é prova. Se eu estou trabalhando com um laboratório, a palavra prova tem um significado. Se eu estou na área das ciências humanas, a palavra prova tem outro significado. Por exemplo, se o entrevistado fosse um psicólogo, você não vai pedir prova psicológica como pediria para um químico ou físico. Se não vai pedir provas para um advogado como pediria, perdão, para uma pessoa da área de ciências exatas. Prova depende da área que está estudando. Tradição adâmica, estou trabalhando com história, então tem que provar comprovação histórica. A comprovação histórica não vai ser achar um DNA de Adão, que eu não tenho isto, uma fotografia dele, algo com a caligrafia dele, não é isto. Mas é interessante, analisemos. Se a história que a Bíblia apresenta no Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 11, for uma história real, Adão estaria teoricamente no topo da genealogia de todos os povos, correto? Se Adão estiver no topo da genealogia de todos os povos, é inevitável que quando eu volto no passado, nas primeiras formas de escritas que esses povos deixaram, haja alguma reminiscência àquele ancestral comum. Isso é a lógica que diz. Com essa teoria, agora eu vou em campo. Eu começo a procurar os berços da humanidade quando a escrita foi produzida na Suméria. E eu acho muito interessante que quando você encontra a escrita na Suméria, muito tempo anterior à Bíblia, muito tempo, você vê registros como do Gilgamesh, Enuma Elish e outros mais que eu podia mencionar, que falam que o primeiro ancestral da humanidade foi Adapa. Outros dizem Adamá, Admuzi, que são nomes que por sua fonética lembram o hebraico Adam, que nós traduzimos por Adão. E as histórias se parecem, falam de um paraíso idílico chamado, olha o nome, Edenu ou Edim. Edim. E se você olhar em acadiano, Edenum, em sumeriano, Edim significa planura cheia de água. O Éden, no hebraico, também significa planura cheia de água. Fala que os deuses criaram a humanidade, colocaram para trabalhar para eles. Vou dar só um exemplo, que senão o programa todo seria só nisso. O texto do Enuma Elish são 7 tabletes. Cada tablete conta um pedaço da criação. O 6º tablete conta da criação de Adapa e a humanidade. O 7º tablete é o tablete do descanso dos deuses. Não, sério, tá brincando. O 7º. Só que aí tem uma diferença em relação ao texto bíblico. No 7º tablete, os deuses descansam porque agora a humanidade trabalha para eles, para servi-los. E como a humanidade faz muito barulho, eles resolvem destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Então, que curioso. Eu tenho contradições em relação à história bíblica, porque telefone sem fio, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas o núcleo permanece o mesmo. Um casal, um jardim paradisíaco que foi perdido, os nomes, 7 etapas, um dilúvio universal, uma torre. Olha, são muitos exemplos que nós poderíamos dar. E de povos que não tinham nada a ver com o hebreu. Nada. E permita uma coisa, os críticos, antes dessas descobertas, diziam que a história bíblica foi inventada pelos hebreus. Depois que essas evidências surgiram na Suméria, os críticos mudaram. Não, a história bíblica plagiou aquilo ali. Só que tem uma outra coisa que eles não respondem. Nós temos as mesmas histórias espalhadas em mais de 350 etnias fora do Oriente Médio. Então, realmente, do ponto de vista historiográfico, houve uma história real, da qual várias outras derivaram, e distorções, evidentemente, acontecem a partir daí. E é isso que a gente chama de tradição adâmica. Isso que eu chamo de tradição adâmica. Portanto, a ciência confirmando os relatos das Eu não me escrituras. surpreendo, então, de encontrar fora da Bíblia elementos que inventam a Bíblia. E, biblicamente, eu estou bem com isso, porque o próprio Senhor Jesus falou que ele tinha ovelhas de outro aprisco que não fosse de Israel. Deus sempre espalhou. Então, mesmo aquele pagão, embora a nossa temática não seja missiologia, mas certamente o telespectador em casa deve ter ouvido falar de algum caso de missiólogo, de missionário que chegou num país que o pessoal era completamente pagão e se surpreendeu ao chegar ali e encontrar questões bíblicas. Por exemplo, na África, perto de... Daqui a pouquinho vem o nome do país. Daqui a pouquinho vem, fugiu agora, onde o povo tinha o costume de uma vez por ano pegar 2 galinhas. Uma galinha
ele sacrificava. A outra, ele apenas confessava os pecados e soltava a galinha no mato. Da onde que esse povo teve essa ideia, que é muito parecido com o dia do Yom Kippur, o bode emissário. Eles falam que eram tradições que vinham dos ancestrais, e eu podia dar vários outros exemplos. Então, Deus deixou a sua luz, mesmo nos povos pagãos, para que antes que o evangelho chegasse completamente, eles já pudessem tomar uma decisão perante Deus. O fator Melquisedeque lembra um pouco. Esse é Don Richardson. Eu não sei se eu posso fazer essa propaganda, mas eu recomendo. Leia esse livro, Don Richardson, O Fator Melquisedeque. Vale a pena ler esse livro.